né? Rever algumas vezes. É Rever melhor, o sofrimento várias vezes, né? é melhor gravar. Então já tá rodando a gravação, hein? Ok, então tá. Então vamos iniciar direitinho aqui. Então vamos dar início à banca de defesa do trabalho de dissertação de mestrado, número 929 do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, pela área de concentração de Engenharia de Automação e Sistemas. Trabalho do candidato Jonathan Cerbaro, com o título de Modelagem Estereoceptiva via Álgebra de Clifford para a trajetória em ambiente confinado do robô MoveMaster RVM2, orientado por mim, professor André Schneider, e coorientado pelo professor João Alberto Fabro. O trabalho vai ser avaliado, então, pelo professor Daniel Martins, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pelo professor Carlos Henrique dos Santos, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Agradeço aí os membros externos pela disponibilidade de estar aqui avaliando o trabalho. Muito obrigado. É um tema mais específico, né? Então, a escolha de vocês foi basicamente por já estarem trabalhando nessa área, né? E poderem contribuir aí com a avaliação do trabalho, com a dissertação do Jonathan. Então, feitas as devidas apresentações, né, vamos passar para a primeira etapa aí da banca, que é a apresentação do trabalho pelo candidato. Né? Nesse momento, eu vou pedir que quem estiver assistindo possa aí desligar a câmera, coisa para facilitar, e os avaliadores também fiquem à vontade para desligar a sua câmera, para poder, né, curtir a apresentação do Jonathan. Assim que finalizar, a gente retorna aí para a parte de arguição da banca. Então, Jonathan, fique à vontade, né? Tente ficar dentro do tempo previsto aí, né, de não alongar muito, mas também apresentar tudo que foi desenvolvido. Então, tranquilo, pode iniciar essa apresentação. Bom, muito obrigado, então, pela introdução. Boa tarde a todos de novo, né? Muito obrigado aí pela Branca, o professor Carlos Henrique, o professor Daniel, por terem aceito participar dessa apresentação. Então, a partir de agora, essa apresentação vai seguir um breve sumário, né, onde antes eu vou realizar uma introdução ao tema, no intuito de contextualizar mesmo o local do projeto. Vou falar sobre os objetivos que foram cumpridos durante o programa de mestrado. A parte da metodologia foi dividida em 3 etapas, onde cada uma dessas etapas gerou a sua própria contribuição, que eu vou abrir nessa apresentação, eu vou abrir uma por uma. E todas essas contribuições foram unidas através de um experimento de geração de trajetória, o qual eu vou apresentar, discutir os resultados e finalizo a apresentação com conclusões e abertura de trabalhos futuros que a gente localizou. Então, como foi dito por Yang e outros em 2018, todo o manipulador precisa ter conhecimento sobre a sua própria área de trabalho, ele precisa lidar com as adversidades, ele precisa se adaptar com os obstáculos encontrados e realizar uma adaptação na sua forma de navegar. Isso a gente pode ver como um exemplo nessa foto que a gente tem aqui na tela. A empresa San Martín é uma fábrica de envases de bebidas, e a gente pode ver claramente que os manipuladores, apesar de eles estarem trabalhando, cada um executando a sua função, eles são capazes de realizar colisões, de causar colisões ali com os limites do ambiente, aquelas paredes de vidro. Então, claro, isso é só um exemplo, mas não é porque um robô é capaz de executar alguma ação que ele deve. Então, existem ações para prevenir que isso aconteça. Já no contexto matemático do problema, quem trabalha com cinemática de robôs já é bem conhecido o problema da cinemática inversa e a inversão da jacobiana, que normalmente são cálculos numéricos, são cálculos que precisam estar dentro de um sistema de realimentação em malha fechada para poder ter uma solução. E além das multiplicidades de soluções que geram problemas de singularidade e todo tipo de problema matemático. Isso são problemas em aberto, assim como a metodologia de representação, onde a gente tem várias técnicas que é justamente para tornar o robô um modelo matemático. A metodologia mais utilizada que a gente conhece é a notação de De Navier-Hartenberg, e também existe uma outra que é tão promissora quanto, que são os helicoides sucessivos, que foram utilizados nesse trabalho. Quanto à parte da solução algébrica desses problemas, a gente tem as matrizes de transformação homogêneas, que é normalmente aquilo que todo mundo vai aprender quando está estudando cinemática de robôs.
e uma técnica promissora que tem diversas vantagens atreladas, que é a álgebra de Clifford. E tudo isso daí também pode ser estendido para a descrição do ambiente, que faz parte do que foi feito nesse trabalho. Então, o objetivo geral desse projeto foi ter um robô, um manipulador serial, que tem 5 graus de liberdade. Esse robô precisa ser capaz de ter sistemas esteroceptivos, ou seja, é capaz de coletar informações do exterior da área de trabalho, e usar essas informações para gerar trajetórias livres de colisões. O ponto é que deve ser tudo baseado na álgebra de Clifford. Então, iniciando a parte da metodologia, como eu falei antes, a gente está dividido em 3 partes. A gente tem o retrofit, a cinemática clássica e a cinemática através da álgebra de Clifford. Agora eu vou explorar cada um desses pontos para demonstrar o que foi realizado. Começando pelo retrofit, nessa imagem que a gente está vendo na esquerda da tela, é como o manipulador foi recebido em laboratório antes de passar pelo processo de modernização. Ele não estava em condições de uso, né? E nessa foto à direita é onde ele está agora. Com esse robô, a gente fixou ele numa área de atuação, né, numa área de trabalho. Foi feita toda a modernização da estação de controle dele, porque o protótipo original tem software fechado, né? Ele é um protótipo da Mitsubishi, modelo RVM2, isso aí é código fechado, a gente não teria acesso sem fazer esse processo. E na área onde ele está montado agora, é possível realizar experimentos ali conforme for a necessidade no momento, né? Para poder ter acesso às informações do robô, a gente teve que fazer um bypass em todos os circuitos dele, então foi necessário todos os manuais da Mitsubishi para a gente poder fazer todas as conexões e não necessitar mais do controle fechado que a empresa fornece. Então todas essas conexões foram levadas diretamente lá para o controlador, todas as informações no caso de encoder, de sensores de fim de curso, e as informações retornam com comandos para os motores, através das pontes H, e para os freios do motor, que ele tem dois freios que atuam na junta 2 e 3. Só que, claro, aquele protótipo original não tem nenhum sistema de visão, por isso foi adaptado. No caso, a primeira câmera que está indicada nessa imagem é a T265, ela é uma câmera de odometria, ou seja, ela é conectada junto desse suporte que está em azul na tela, ele é conectado diretamente ao efetuador, ou seja, junto à ferramenta ali do manipulador, como a gente vê na foto da direita, e a odometria acompanha todos os movimentos que a ferramenta vai fazer, então todos os deslocamentos, todas as mudanças de orientação são registradas por essa câmera. E a câmera D435, que foi a mais utilizada nesse projeto, ela é também uma câmera da RealSense, as duas são, é capaz de fazer a coleta de point cloud, ou seja, ela coleta informações de cor e profundidade de todo o ambiente, e ambas as informações circulam através de um pacote ROS que foi desenvolvido e mantido pela própria Intel. Na foto da direita a gente também vê essa garra que foi impressa em ABS. Ela não foi utilizada nesse projeto, mas ela é uma garra mais interessante para realizar tarefas de pickup do que a original, porque ela tem um ângulo de abertura maior. Como intuito é fazer um código aberto, então a gente fez um sistema que possa comunicar através do ROS e um pacote de mensagens customizado, né, que é um pacote que atende justamente às necessidades específicas desse robô. Então, no pacote criado, a gente tem os 5 primeiros campos, onde se coloca o comando para cada uma das juntas em graus. A gente tem um campo booleano, onde configura se a garra vai estar aberta ou fechada. A garra não tem controle de abertura, ou ela está totalmente aberta ou totalmente fechada, característica do protótipo. Tem uma função chamada goHome, que é a função que realiza o reset da máquina. Como ela precisa saber aonde está cada uma das juntas, é necessário ativar todos os fins de curso, então existe uma rotina de reinicialização. E um campo para parada emergencial, onde caso em qualquer momento da execução o valor não seja zero, o sistema para imediatamente. No outro sentido da comunicação, é quando o robô está informando para o computador o que está acontecendo na estrutura dele. Então foi criado uma mensagem específica que é publicada no tópico do ROS, onde é possível ver qual é a junta que está se referindo a essa mensagem, qual é o set point daquela junta,
as contagens de pulsos dos encoders, o erro em relação ao setpoint, qual é o PWM que está indo para ela, e se ela está dentro ou fora da região de tolerância que a gente setou. Tudo isso é unificado através de uma árvore de transformações do ROS, onde cada um dos pontos de interesse do robô está medido fisicamente, está conectado em relação a pais e filhos, né, uma relação de dependência na árvore de transformações, o que permite que todas as relações possam ser realizadas automaticamente no ROS. A gente pode verificar a odometria utilizando essa árvore, e isso conclui a parte de modernização do robô, porque antigamente, no modelo original, no protótipo original de fábrica, nenhuma dessas funções era possível. Passando aqui para a parte matemática do problema, uma das coisas que foi mais estudada, mais analisada no decorrer do curso foram as técnicas de cálculo da cinemática. Então, eu estou colocando aqui na tela esse sistema de controle em malha fechada, que ele é muito conhecido já para quem é da área de robótica. Ele é o controle da cinemática diferencial do robô, controle da velocidade e posição, né? E a gente sabe que ele tem vários pontos, muitos pontos em aberto na academia, principalmente na inversão da jacobiana, que é a jacobiana pseudo-inversa, é a técnica utilizada nesse trabalho. E naquele ponto onde está aparecendo a variável Q ponto, que é a variável de velocidade das juntas, a qual vai passar depois por um integrador, para a gente poder passar o comando para o robô, esse ponto específico é onde vai estar, onde está a contribuição na parte da cinemática desse trabalho. Então, eu quis trazer esse gráfico aqui só para contextualizar onde está a aplicação da próxima contribuição que eu vou mostrar agora. O ponto todo é que esse manipulador tem graus de redundância. Como é possível ver nessa imagem, ele tem 5 juntas. Se eu quiser controlar a posição x, y, z da ferramenta, além dos ângulos em torno de x, em torno de y, eu consigo. São 5 variáveis controladas por 5 juntas. Isso é um controle completo, só que ele não possui redundância. São 5 variáveis para 5 equações, então a solução é única. Agora, se o meu problema envolve apenas o controle da posição em x, y e z do meu robô, então eu tenho 3 variáveis sendo controladas por 5 juntas. Isso aí introduz um elemento de redundância no meu sistema. Um elemento de redundância que é justamente modelado através da equação que representa a variável Q ponto, como eu indiquei antes. E como a gente pode modelar essa equação envolvendo uma solução homogênea, uma solução de redundância, caso eu esteja apenas controlando x, y e z, eu tenho valores atrelados a essa redundância. Nesse trabalho, foi utilizada a maximização das distâncias angulares nas juntas, que é esse WDQ que está presente na tela, e a toda função secundária, toda função de objetivo secundário, ela sempre possui um ganho atrelado. É ali que está o objeto de contribuição do trabalho, o primeiro deles. Na literatura, esse valor de K0 costuma ser um escalar. Acontece que um valor, um número sendo multiplicado por todas as equações de todas as juntas, não tem sentido físico, porque cada uma delas possui o seu comportamento, cada uma delas possui o seu modo de agir, as suas reações, os seus tempos. Então, a primeira coisa que foi feita foi transformar esse escalar em um vetor, onde cada um dos termos desse vetor é associado a uma das juntas. E foi criado um algoritmo justamente para fazer a variação desses ganhos por junta, conforme for a situação atual do manipulador. Para isso foi proposto esse algoritmo que está aqui na tela. Só para explicar o funcionamento dele, ao longo de cada um dos pontos de toda a trajetória, o algoritmo verifica se alguma das juntas está fora do seu limite físico, tanto o mínimo quanto o máximo. Caso isso aconteça, ele atribui o valor mínimo ao máximo para essa junta e aumenta apenas 1% o ganho daquela junta específica, lá dentro daquele vetor de ganhos. E aí realiza a próxima iteração. Ou seja, o efeito de aumentar o ganho só para uma junta que está muito próxima do seu limite cria uma espécie de campo de repulsão da junta em relação ao seu próprio limite. Então ela vai tender a ficar longe dessas regiões de pouca mobilidade
E como tudo isso está dentro de um sistema de malha fechada, independente de como for o comportamento das juntas no meio do caminho, o efetuador vai continuar executando a trajetória, justamente se aproveitando, né, da redundância e da multiplicidade de soluções. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa nesse contexto aqui, porque eu preciso seguir com a parte algébrica da álgebra de Clifford antes da gente poder falar sobre o experimento, tá? Então, esse algoritmo é aplicado lá na parte experimental, apenas eu vou partir para a última parte antes de chegar lá, tá? Na parte algébrica, a gente tem uma área muito grande de aplicação, uma área muito grande da matemática, que é a álgebra de Clifford. Eu fiz esse gráfico aqui só para a gente poder contextualizar, né, o que cada coisa, aonde está localizado cada um dos termos que foram utilizados, né? Um dos pequenos pontos da álgebra de Clifford a gente chama de grupo do movimento de corpos rígidos. Esse é uma subálgebra de Clifford, que ela foi utilizada nesse projeto para poder fazer a modelagem dos obstáculos do robô. Então, todas as relações que foram utilizadas para construir um plano que representa uma parede, ou as distâncias que representam o ponto da ferramenta até algum dos planos, foi utilizando esse grupo. Um caso particular desse grupo é o que todo mundo chama de quaternions duais. Ela é uma subálgebra da subálgebra. Ela é utilizada para fazer a parte da cinemática do robô. Então, são ferramentas avançadas que tem diversos trabalhos que têm ênfase justamente na capacidade computacional dessas ferramentas. Então, aqui só contextualizado. A outra contribuição desse trabalho foi justamente pegar o que a literatura fala sobre essas relações do grupo do movimento de corpos rígidos, porque a literatura é extremamente abstrata quanto a isso. Ela simplesmente mostra relações, equações que são deveras grandes, né, difíceis de compreender, e um dos objetivos foi justamente pegar todas essas relações e apresentar elas de forma visual, ou seja, foi provada a eficácia delas em representar, por exemplo, na imagem da esquerda, um ponto na notação de Clifford, um plano na notação de Clifford, a distância entre os dois, e também é possível, como está aparecendo na imagem da direita, utilizar apenas 3 pontos arbitrários para estabelecer um plano. Então, eu não preciso fazer uma definição ponto a ponto para pegar um objeto que é aproximadamente um plano. Apenas 3 pontos dele já servem para gerar a forma geométrica. Então, juntando todas essas contribuições, foi feito um cenário experimental, né? Justamente foi arquitetado justamente para poder testar todos esses conceitos ao mesmo tempo. Então, foi montada uma área de experimentação com um cuboide distorcido propositalmente, de dimensões e posição já conhecidas, onde o robô precisa utilizar seus sistemas de visão que foram adicionados para fazer uma coleta dos dados do ambiente, um processamento através do ROS para gerar uma trajetória livre de colisões. Essas trajetórias foram pré-definidas, né? A gente definiu 3 trajetórias principais, cada uma com as suas características, justamente para testar o comportamento do robô. As 3 trajetórias propositalmente causariam colisões caso não tivesse nenhum sistema medindo os limites do ambiente. Então foi realizado uma trajetória em elipse de 3 dimensões, uma linha ligando 2 pontos e um círculo paralelo ao plano XY. As 3 trajetórias respeitam o equacionamento que está aparecendo na tela. Na equação da esquerda a gente vê que são posições com velocidade fixa ao longo do tempo e orientação fixa. Tá? Então, a parte de orientação foi levada em consideração, só vou explicar agora o porquê ela não foi levada em consideração na prática. Tá? Antes de mandar para o robô, a gente só tem esse sistema que é para esclarecer a ordem da execução das tarefas. O robô inicia, onde é feita a conexão com o ROS, todos os sistemas, todos os pacotes são ligados. Ele executa uma rotina de leitura dos limites, a qual serve para gerar a trajetória, e após isso, após todas as precauções serem tomadas, ela é enviada para o manipulador. Então, aqui é apenas o momento da coleta dos 3 principais planos que formam o obstáculo, né? É uma rotina fixa, onde primeiramente ele se posiciona para fazer a leitura do plano em mais E,
mais E representa, vamos dizer assim, o teto da figura, né, o plano no Z positivo. Depois ele lê os lados do cuboide, que seriam mais Y e menos Y. Não é necessário ler o menos E, porque o menos E é o zero, é a própria mesa de suporte do robô. E isso gera 3 point clouds que são enviados através do ROS e processados. O processamento gera esta imagem. Isso foi gerado através do uso das relações da álgebra de Clifford, ou seja, apenas 3 pontos em cada plano, 3 pontos aleatórios foram escolhidos e geraram esses planos que formam virtualmente o cuboide como está na bancada real. Essa visualização é feita através do RVista, é o visualizador padrão do ROS, e essa etapa prova a capacidade de medição do ambiente e aproximação em planos do sistema de visão utilizando a álgebra de Clifford. Próxima etapa é a adaptação da trajetória. É necessário cumprir alguns requisitos para a gente evitar colisões. Foram definidas 2 áreas principais, uma área de o que a gente chama de warning, é uma área de atenção localizada a 110 milímetros de todos os objetos, e uma área critical, a 80 milímetros. A diferença dessas áreas é que em warning a gente pode estar com uma situação onde o robô está se aproximando do objeto, aproximando de uma colisão, então o sistema gera um amortecimento desse deslocamento nessa direção. Critical é quando o robô está colidindo, não é 80 milímetros na parte física, é 80 milímetros em relação ao centro matemático do robô. Como no cálculo da cinemática não está sendo modelada a carcaça do robô, essa distância de 80 milímetros é o necessário para se evitar colisões físicas. Então, o algoritmo ele é bem simples, não foi o objetivo do trabalho otimizar o sistema de adaptação da trajetória com algum objetivo em específico, simplesmente foi mostrar que isso é possível juntando todos os conceitos. A trajetória foi executada, vou tomar um pequeno tempo para explicar o que significa cada um dos gráficos aqui. Então, a cada uma das linhas a gente tem as trajetórias, no caso a elipse, a linha e o círculo, que foram executadas cada uma delas em 3 cenários diferentes. Num primeiro momento, executando com a orientação ligada, ou seja, há um controle de uma orientação que foi definida previamente. Depois foi executado desativando a orientação, ou seja, introduzindo os elementos de objetivo secundário, de redundância no robô, e depois utilizando, em detrimento do algoritmo clássico, com o ganho escalar, foi utilizado o ganho secundário vetorial, que são os gráficos aparecendo na terceira coluna. As cores de cada um dos gráficos, o que significa? A trajetória em vermelho é aquela que a gente desejou, foi aquela que foi gerada através daquele equacionamento que eu mostrei alguns slides atrás. O sistema faz um pré-processamento para gerar a trajetória em azul, ou seja, se elimina os pontos onde trivialmente causaria alguma colisão, que são os pontos onde, de fato, o manipulador não pode, é onde o efetuador iria colidir com as paredes. Após isso, é feito todo o algoritmo da cinemática diferencial para gerar a trajetória em verde, que é aquela que evita todas as colisões ao longo de toda a cadeia do manipulador, ou seja, nenhum ponto do robô pode colidir. Então, na prática, foi enviado os dados da última coluna direita, porque a primeira, no caso, aquela com orientação ligado, ela viola os limites físicos. Eu não posso mandar uma trajetória onde o robô físico vai simplesmente executar qualquer orientação, porque isso é impossível. Então, a última da direita foi executada no robô real, onde se coletou os dados de desempenho. Nessa imagem que a gente está vendo na tela, nessas imagens, a gente vê o comportamento de cada uma das 5 juntas e do erro de posição lá do efetuador. A gente está comparando a linha vermelha, que é o algoritmo clássico, o algoritmo com ganho escalar, com o algoritmo proposto de ganho vetorial variável, que está na linha azul. As regiões em vermelho dos gráficos, elas representam as áreas onde que as juntas estariam fora do seu limite físico. Uma área não pode executar através disso. A diferença dos dois algoritmos fica bem clara na junta 2, principalmente porque, como a gente pode ver, a linha azul ela tende a permanecer muito no centro da área de atuação dela. A junta 3 e a junta 4 tornam muito fácil de ver aquela ação do campo de repulsão ao limite, como eu tinha comentado anteriormente,
Por exemplo, na junta 3, praticamente durante toda a trajetória, a junta 3 fica tocando o seu limite, ela fica forçando o limite físico. O mesmo para a junta 4. Quando a gente aciona o algoritmo proposto na linha azul, no momento que é detectado esse limite, o aumento do ganho e a repulsão começa a acontecer jogando ela para o outro lado. Mas tudo isso é feito ao longo da cadeia cinemática, então na figura F a gente vê que o erro de posição se mantém abaixo dos 10 milímetros. Tudo isso porque o sistema está dentro de uma cadeia fechada, numa malha fechada. Aqui a gente está apresentando a distância mínima em relação aos planos até o ponto mais próximo do robô. Ou seja, qual é o ponto mais próximo de causar uma colisão, né? Então a gente vê que em nenhum dos momentos ocorreu uma colisão de fato, né? A região em vermelho é a região critical, onde a gente vê que chegou, tanto o algoritmo proposto quanto o clássico chegam muito próximo, mas o sistema é capaz de fazer o deslocamento, né, para se afastar desses limites. Então, nenhuma colisão detectada. Na execução em linha, a gente tem resultados muito semelhantes, né? Não é necessário detalhar gráfico por gráfico, porque o efeito observado é muito semelhante. Aqui fica mais claro ainda, na junta 3 e junta 4, o efeito do campo de repulsão, onde o erro de posição na figura F continua abaixo dos 10 milímetros. Também não foram detectadas nenhuma colisão, nenhuma região de proximidade que não deveria acontecer, né? E na trajetória em círculo, mesma coisa, né? Aqui, é claro, os resultados são um pouco menos expressivos do que nas duas trajetórias anteriores, só que isso é devido às características da própria trajetória, né? Daí a necessidade de fazer esse experimento com várias trajetórias diferentes. Assim como nas outras trajetórias, não foram detectadas nenhuma colisão, o que permitiu o envio para o manipulador, né? O manipulador na parte prática. Eu vou tomar um minutinho do tempo para mostrar a execução dos vídeos dessas trajetórias sendo executadas pelo MoveMaster. O que importa é que as trajetórias comprovam que o controle de posição está funcionando corretamente. É comprovado através disso que, de fato, a área de trabalho foi medida e representada virtualmente através da álgebra de Clifford. E é possível também observar que toda a parte cinemática, toda a parametrização do robô foi feita corretamente através de quaternos duais. Então, vou passar o slide. E aqui agora começa a execução dos 3 vídeos. Tá? Os 3 vídeos foram executados simultaneamente, para a gente poder observar sem tomar muito tempo, né? Na primeira execução, no topo da tela à esquerda, é a trajetória em elipse, ao lado tem a linha e abaixo o círculo, né? Como a gente vê nessa imagem, a parte do gráfico é aquela última coluna nos gráficos de trajetória gerada que eu mostrei antes. A imagem logo acima desses gráficos é o robô real executando a ação. E eu posso chamar de gêmeo virtual, né, a representação virtual do robô visualizada pelo RViz, onde a gente pode visualizar, através daquela linha pontilhada em verde, qual é o deslocamento do manipulador de fato, né? A posição que ele está agora talvez dificulta um pouco a visualização, mas no fim da trajetória eu faço um movimento com a câmera para a gente poder ver que, de fato, a trajetória realizada é aquela que foi pretendida em verde, né? Certo? Como já dá para ver no de baixo, o semicírculo, evitando a trajetória com colisão. E logo acima, a elipse e a linha reta. Claro, existem erros de comprimento de trajetória devido também ao próprio controlador, que foi baseado em Arduinos, né? Então, existem pequenos erros de posicionamento, mas o funcionamento no geral fica comprovado. Então, concluindo o trabalho, o sistema modernizado, ele de fato foi projetado em código aberto utilizando o ROS. Tá? Então, todas as funções que ele pode ter estão abertas para edição de qualquer um. A melhoria do desempenho no objetivo secundário foi comprovada através dos gráficos, através da distância mínima realizada entre as juntas e os seus limites. Foi comprovado que, de fato, a álgebra de Clifford é uma ferramenta que serve para descrever o ambiente,
por mais que ele tenha sido aproximado como planos nesse experimento. E foi obtido um sistema todo utilizando a anotação dos helicoides sucessivos e os quaternos duais como uma anotação unificada, desde a parte cinemática até a parte de geração de trajetória e descrição do ambiente. Concluo, então, que o sistema está pronto para uso acadêmico, a bancada está pronta, ela está montada e funcional. Claro, no decorrer do projeto, a gente detectou vários pontos para melhorias futuras, né? No caso, a câmera de odometria ela não pode ser usada no experimento prático, porque a câmera ela é muito sensível à luz, à variação de luminosidade, e no cenário que foi preparado, ela causava muitos erros. Então, ao invés dela servir como uma realimentação de posição para melhorar o erro cinemático, ela acabava introduzindo um erro muito grande ao sistema, impossível de utilizar. Foi utilizado ao longo de todo o trabalho o MATLAB, então uma das coisas que podem ser implementadas no futuro é todo esse sistema em C++, para ter uma eficiência computacional melhor. A parte de hardware, foi utilizado Arduinos com shields de ponte H. Isso a gente sabe que não é a forma mais robusta, a forma mais eficaz de realizar um controle, até porque foram necessários 3 placas de Arduino, e se tiver um sistema em FPGA ou alguma arquitetura mais robusta, esse controle vai ficar muito melhor. Também, quanto àquela melhoria no objetivo secundário, o campo de repulsão ele é ativado em um momento, é ativado no momento onde que o limite é atingido. A gente pode também fazer uma lógica fuzzy para fazer com que essa transição seja mais gradual. E, por fim, a álgebra de Clifford foi usada para modelar planos, né? Então, apesar de que, de fato, a gente consegue modelar o ambiente utilizando essas técnicas, a partir do momento que não for possível aproximar ela com planos, ela, infelizmente, não funciona. Porém, a álgebra de Clifford fornece todas as ferramentas necessárias para que se possa ter maneiras de descrever muito mais avançadas do que foi utilizado aqui, né? Contribuições científicas do trabalho. Foram realizadas 2 submissões a congressos internacionais. No caso, o algoritmo para melhorar o objetivo secundário foi submetido. E também tem uma submissão referente a gêmeos digitais, onde que o manipulador e a simulação no RViz, a visualização no RViz, elas podem ser utilizadas para resolver problemas de gêmeos digitais. Também ainda não foi submetido, porém está em etapa de escrita, duas submissões a periódicos de alto impacto, Qualis A1, onde vai ser estendida a contribuição quanto ao algoritmo secundário, ela vai ser estendida para uma análise matemática mais profunda e exemplos mais práticos. E também toda essa descrição do ambiente através da álgebra de Clifford também vai ser submetida num periódico. Tá? Isso ainda está em processo de desenvolvimento. Principais referências desse trabalho, que foram várias, mas as que mais contribuíram são o livro do Ciavico e Siciliano, para todos os conceitos de cinemática do robô, as notações, as relações de Selig, publicadas no ano 2000, referente à álgebra de Clifford, para descrever pontos, linhas e planos, foi fundamental, foi ela que embasou a contribuição principal do trabalho. A Mitsubishi Corporation, que nos fornece o manual do MovieMaster, sem ele não seria possível coletar todas as informações internas dele, para tornar o controle aberto. E a tese do professor André Schneider de Oliveira, que forneceu toda a motivação básica sobre os quaternos duais, aplicar essa técnica avançada em manipuladores. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado por terem comparecido, muito obrigado pela paciência e eu fico aberto a todos os questionamentos da banca. Obrigado, Jonathan, obrigado pela apresentação, ficou dentro do prazo previsto aí bom. Né? Então, muito obrigado. Vamos passar para a próxima etapa da banca, né? Então, que seria a erudição pelos membros externos. Então, novamente agradeço a disponibilidade, né? E a disposição de vocês estar aqui na sexta-feira à tarde para avaliar esse trabalho. Vamos iniciar, então, os 2 membros são 2 membros externos e longe, né? Então, agora com videoconferência, a gente sempre usava o argumento de chamar o membro mais longe, mas então, assim, não tem mais isso, né? Com a videoconferência, graças a Deus, isso nos ajudou a aproximar mais e conseguir participar mais, né, das pesquisas dos colegas. Eu vou começar pelo professor Daniel Martins. Professor Daniel, obrigado por estar presente, né?
E fique à vontade para questionar o Jonathan. Muito obrigado, então, André. Gostei bastante de ter sido convidado, né? Eu particularmente, estou de férias hoje, então a correria é muito grande aqui e eu não vou fazer uma análise minuciosa do texto, né? Porque isso aí, eu acredito que o texto vai ter que ser modificado bastante, mas eu vou fazer então um preâmbulozinho pro Jonathan. Quando eu avalio alguma coisa, eu sempre vou verificar assim a capacidade do aluno, o trabalho que ele fez e a escrita e a coesão, digamos assim, de todo o texto, né? Então, eu fico muito feliz porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Jonathan é uma pessoa capaz. Então, isso já pode relaxar um pouquinho, que a apresentação dele clarificou bastante uma série de dúvidas que eu tinha. Eu peguei esse texto já há algum tempo atrás, dei uma lida inicial e dei uma revisada ontem ou anteontem, para pegar. Então, com relação à proposta que foi feito o trabalho, realmente é um trabalho bastante completo, né? Agora, com relação à escrita, não é uma questão em si da escrita. A questão que eu vejo é um trabalho onde o Jonathan trabalhou em muitas frentes. Então, eu acho que nesse ponto, você tem muitos trabalhos, talvez você tenha muitas dissertações, e talvez você não tenha uma dissertação. E eu acho que, nesse sentido, esse texto ele deveria ser modificado para focar exatamente as contribuições, tá? Então, eu queria que tu, Jonathan, eu vou primeiro fazer um comentário sobre o texto escrito, só alguns pontos, depois eu vou voltar para alguns comentários sobre a apresentação. Tu tens como colocar o PDF do texto escrito? Sim. Então, tu coloca os objetivos, a parte dos objetivos, isso. Então, os seus objetivos... Isso, perfeito. Então, revisão do estado da arte, modernização dos manipuladores, revisar, aplicar técnica cinemática clássica, com algoritmo para limitar e depois álgebra de Clifford. Você está entendendo? Aqui tá, os objetivos eles estão desconexos, num certo sentido. Eu entendo, porque eu não, apesar de não te conhecer, mas a minha experiência com alunos, eu conheço o aluno que gosta de fazer tudo e está empolgado e que faz, trabalha e tal. Mas isso é uma coisa, né? A outra coisa é uma costura de uma dissertação. Nesse caso aqui, muitas coisas são coisas muito interessantes, porém, elas estão, pela limitação até, elas estão mal detalhadas. E outras, talvez elas pudessem ser um pouquinho mais colocadas. Por exemplo, toda essa parte de retrofitting é uma parte muito interessante. Eu acho até que, com um certo trabalho, com uma coisa colocada como uma metodologia, é algo que é muito útil, porque todo laboratório, toda empresa tem os seus robôs que estão fechados e tal, e precisam de um retrofitting. Então, não é simples, né? Eu sei que o André fez isso também, o André é campeão nesse tipo de coisa, né? de fuçar e tal, e retirar informações. Então, isso já seria uma coisa a ser colocada, mas daí teria que detalhar num nível metodológico, para que não fosse aplicado só para o Movie Master, ou teria dentro de uma filosofia assim, eu encontro um robô, o robô é um Kuka, é um Reis, é isso, é aquilo e tal, e como é que seria essa... Então, isso seria uma temática de uma dissertação. Tá? Então, para que ela não fique como um trabalho de engenharia, uma simples... uma aplicação sistemática né, de engenharia. Então, ou seja, isso aqui já seria uma dissertação com um trabalho a mais, ele fica na metade. Tá? A questão da revisão é interessante. Se for uma revisão sistemática, é uma dissertação. Mas exatamente o teu, você faz uma proposta, ela fica na metade, entendeu? Ali na questão das álgebras de Clifford, eu vou trabalhar melhor depois essa questão, porque é a parte que eu digamos assim, que eu trabalhei mais, e aí eu vou discutir isso depois durante a apresentação. Tá? E também, tu coloca as coisas interessantes, mas ela está muito curta. Ou seja, tem que ter uma definição assim, do que seria o corpus
do teu escopo. Vai para a 5, deixa eu ver qual é a 5, eu não me recordo, próximo. Tem uma 5? Isso. Realizar os experimentos. O próprio realização de experimentos, né, é também, só que daí, mesma coisa. Então, se tu fizesse muitas atividades paralelas, e deu para perceber que trabalhasse bastante, sabe bastante, mas aí, em função disso, provavelmente houve uma limitação. Olha, fica dentro de um espaço, né? E aí você fica limitado em tudo. Tá? Então, eu não quero que isso aqui seja uma dissertação que a gente chama de dissertação pato. Pato voa, mas não voa direito, anda, mas anda todo torto, nada, mas nada devagar. Não, ou seja, tu tem várias situações, e não é um, entendeu? Tu tem várias situações aqui que deu para ver que isso explorasse bastante, e que eu acho que tu e o teu orientador tem que definir assim, para expandir essas e contrair de forma significativa as outras. E eu, sinceramente, não sei qual delas é a mais significativa no campo de vocês. Eu teria uma desconfiança de duas aqui, mas você poderia escolher uma delas, expandir, ou pelo menos focar em duas, porque ela está muito truncada. Então, essa é uma crítica geral. Por isso eu não vou entrar nos detalhes de escrita. Uhum. Nos detalhes de escrita, só um comentário que é importante, quando usa notação como unidades, metro, milímetro, nunca ela é em itálico, tá? Ela sempre não é okay. Tá? Então, isso aí está ao longo do texto todo. Essa é uma coisa que me irritou um pouquinho, mas essa é a única questão que eu vou cuidar, digamos assim, da forma. Tá? E uns alinhamentos, por exemplo, vai na página 50, isso aí já para fazer para não dizer que se tu for na página 50... 50. Isso. São alguns alinhamentos que eu notei, assim, por exemplo, esse 000, tu poderia espaçar eles para eles ficarem alinhados, porque, isso aí eu peguei só na página 50, mas eu vi ao longo de todo o texto, tá? Então, ali em cima tu podes ver o milímetro itálico, que também é a questão, né? Isso. Uhum. Então, só para não dizer que eu não cuidei da forma, está aqui um detalhe. Uma outra questão, se tu for na página 54, isso, aí. Essa equação 9, isso aqui é uma casca de banana, tá? Uhum. Isso aqui é uma casca de banana, e aqui eu queria que tu trabalhasse para me explicar, porque essa casca de banana é o seguinte, na hora que tu entra com o jacobiano pseudo-inverso, você tem todo aquele problema de inconsistência dimensional, certo? E tem todo um problema que é um problema que atrapalha. Eu sei que o pessoal de formação de controle, ele não... ele diz assim, não, no final a coisa funciona. No final a coisa funciona, mas exatamente no meio ela não funciona. Então, o sistema de controle, ele exige que a tua referência seja exata. E aí, quando você usa um sistema que mistura, e quando você faz uma Morp and Rose, né, uma pseudo-inversa, quando você faz um negócio desse, você está misturando as partes dimensionais com não dimensionais, porque você usa um método que para fazer essa inversa, que vai pegar os jacobianos, ou os helicoides, que estão nas colunas jacobianas. Todo helicoide ele tem uma parte, vamos dizer, se ele está normalizado, que é uma parte que não tem dimensão, uma parte que tem dimensão em metro, que está associada ao passo do helicoide e coisa do tipo. Né? Então, aí, quando você mistura tudo isso, você usa um método e não tem como você não fazer isso usando a pseudo inversa, você cria um problema de erros, que são erros algorítmicos. Ou seja, já não basta os erros que teu modelo tem, já não basta os erros que o teu sensor tem, você ainda criar erros algorítmicos. Ao final, a coisa converge? Sim, porque tudo converge. Você põe um PID, as coisas acabam convergindo no final. Mas essa instabilidade, ela acaba sendo uma coisa que você tem que ter em conta. Você tem que ter em conta isso aqui. Então, quando você coloca um negócio desse, é uma casca de banana, porque
você vai estar colocando um alvo no teu peito para ser criticado por causa disso, né? Uma outra questão, então aí você trabalha com a questão de solução homogênea e a outra não, e de objetivo secundário, tá? É melhor você não trabalhar, você está com um enfoque muito analítico. É melhor você trabalhar com objetivo. O teu objetivo secundário, aparentemente, é se afastar dos limites de junta. Isso. Mas não sei. Qual é a razão disso? A razão disso seria mais voltada porque o robô ele pode ter alguma necessidade de ter reações momentâneas, né? E se está trabalhando com alguma junta muito próxima dos seus limites, ele pode perder mobilidade. Não uma mobilidade que eu possa quantificar, mas uma mobilidade em algum dos sentidos, onde talvez a generalização do movimento nessas regiões acaba se perdendo. Né? Não, eu entendo. Então, se você tem um braço, você estica o braço, você atingiu o limite, meu cotovelo não vai para o outro lado, né? Então, você atingiu um limite. Mas não necessariamente isso causa um limite. Ele seria uma singularidade nesse caso. A grande questão é que você pode explorar um objetivo secundário ser um afastamento de uma singularidade. E daí você poderia usar uma modelagem, usando, por exemplo, cadeias virtuais, ou fazer a coisa genérica, e daí, se você coloca você está tentando pegar um robô serial, que está com uma análise serial, e colocar limites para tentar evitar e fazer um objetivo secundário que tem a ver com as limitações do serial. Uhum. Então, esse enfoque aqui, ele tem uns senões, né? Então, é melhor você resolver geometricamente a coisa. É melhor você ter uma aplicação, por exemplo, você afastar da parede. Isso pode ser o teu objetivo secundário, né? Ou seja, você vai fazer uma trajetória e você vai afastar da parede. Então, aí, se você tem alguma redundância, você usa isso como objetivo secundário. Mas você mapearia isso com um ponto que vai se aproximar da parede, o ponto que vai ter choque com a parede, alguma coisa do tipo. Isso é uma coisa mais filosófica. Só estou querendo te colocar que isso aqui é uma casca de banana que você tem que ter noção do que está colocando. Tá? Na figura 34, que infelizmente eu não anotei onde é que. Qual é a página? Eu só anotei quando eu estava aqui, acho que é. 29, 33, 34. Isso. Aqui é outra casca de banana que quando você. Isso aqui tem um artigo do Hunt chamado Don't Cross Thread Screw, que ele faz uma crítica desse tipo de ponto. É complexo, exatamente pelo mesmo problema, quando você faz a análise de erros de posição e de orientação independentes. Tá? Por quê? Exatamente porque você não consegue comparar eles dentro de um mesmo critério, e daí você... eles têm dimensões inconsistentes. Tá? Então, às vezes, nesse ponto aqui, isso aqui é só uma sugestão, isso aqui que eu estou falando são, as últimas duas são críticas abstratas, somente para tu entender, não é exatamente uma crítica ao teu trabalho, é só um alerta. Então, quando você vai pegar um erro, é interessante que você pegue o sistema do helicoide completo e verifique um erro, talvez usando, por exemplo, reciprocidade de dois helicoides. Então, você tem um helicoide aqui, um outro helicoide aqui, e você faz uma análise de reciprocidade, acha um valor, que é o valor do produto recíproco, e esse valor aí você monitora, porque, de uma certa forma, você está integrando o erro de posicional com o erro de orientação num mesmo... Em uma variável só, né? Uma variável só e num escalar só. Entendeu? Então, aí a coisa pode ficar um pouco mais simples. Existem alguns trabalhos nessa linha. Eu não lembro agora, mas isso já havia há bastante tempo atrás, que são esses índices. Acho que teve um trabalho do Alexandre Campos há muito tempo atrás, onde ele usava esses critérios para exatamente evitar as singularidades, porque na hora da singularidade, se você chega na singularidade, como é que você sabe que chega na singularidade? Então, uma das formas era usar esse produto recíproco, né? Tem muita gente que usa o recíproco do recíproco para poder fazer essa análise de aproximação. Então, é uma técnica que o pessoal tem que fazer. É só um comentário. Tá? Vamos para o capítulo 5.
Então, isso aqui eu já vi. Isso. Aqui eu acho que está... Eu, inclusive, acho que é melhor o seguinte... Vamos para a tua apresentação, que daí eu acho que fica melhor. Na tua apresentação, eu anotei, ficou... Se fizesse na página 17 da tua apresentação. Né? Vamos voltar. Volta isso. Volta para o título. Só vou executar de novo aqui então a apresentação. Acho que vocês estão vendo aí, né? Isso, estou vendo. Bem, a primeira questão, o que é estereoceptivo? Estereoceptivo, utilizei no sentido de coletar informações externas ao próprio sistema do robô, no caso o ambiente. Perfeito. Tá. Primeiro, tu não define estereoceptivo em nenhum canto da tua dissertação. E está no título. Então, a primeira questão de uma... Quando você tem um título de uma dissertação, pelo menos o título tem que ser explicado. Né? O que é álgebra de Clifford está lá, né? Trajetória, ambiente confinado está lá, o robô está lá, mas o estereoceptivo não está. E não é um termo muito comum. Eu até cheguei a fazer a busca. Eu achei no Aulete, mas não achei no Aurélio, não achei, entendeu? Não é um termo assim de uso corrente, né? Então precisa ter essa definição. Então, de fato, na parte do estereoceptivo, você está usando sensores que... E aí também no teu texto não ficou claro, ao longo do texto, ou pelo menos para mim não ficou claro, quais são esses sensores. Tu fala do RVIS, do ROS, né? Mas que tipo de sensores, como é que é essa parte estereoceptiva? A principal é a própria câmera D435, para coleta do point cloud, né? Teria também a câmera de odometria, acabou não funcionando como a gente gostaria. Então, a parte estereoceptiva do projeto é a câmera de coleta de cor e profundidade. Perfeito, tá. Então, valeria a pena tu colocar uma seção dizendo assim, estereoceptividade ou sensoriamento, entendeu? Ou coisa do tipo, e descrever nessa seção de forma organizada assim. Nós vamos utilizar um robô, o robô está no meio, ele vai ele vai conhecer o meio através de uma interação estereoceptiva utilizando tais tipos de sensores. Aí você pode até fazer um levantamento, falar assim, poderia integrar com outros, poderia utilizar laser, poderia utilizar infravermelho, poderia fazer uma fusão de sensor. Aí faz uma seção e justifica essa parte da estereoceptividade aí do teu texto. Mas sentiu a falta dessa parte aqui, para quem não sabe o que é, já se assusta, porque é uma palavra não muito comum que está no título. Né? Vai na página 17. Tá? Aqui nós temos que cuidar um pouquinho. Tá? Anota. Nós temos um fenômeno, o que é o fenômeno que a gente está trabalhando? O fenômeno que a gente está trabalhando é o movimento de corpos rígidos no espaço. O movimento de corpos rígidos no espaço é dado por um grupo que matematicamente é um grupo, é o SE3. Né? É o sistema euclidiano especial. Né? Especial porque existe o E são aqueles que preservam distância, e aí existe também as projeções, os espelhamentos, né? Tu olhar no espelho, você olha a tua mão direita, vira a mão esquerda, porém, por um movimento, você não consegue. Então, esse é o SE3. O SE3, então, ele é o grupo que faz esses deslocamentos. O que tu estás colocando aqui são as formas de representação desse grupo. E, então, você pegou uma delas, você pegou o CLO31, né? 031. Isso. Tá. Então, nesse ponto tem uma questão importante. Muitos autores colocam que é melhor você trabalhar com uma subálgebra par, o CL mais 041. Entendeu? Entendi. A homomórfica de um grau superior. Exatamente. E exatamente essa questão do homomorfismo é que é importante, que não está lá.
Quando tu fala aqui, por exemplo, que o quaterno dual, ele nessa figura, ele parece um subconjunto do ClO31, isso de fato não é verdade, porque eles são isomórficos até. Ah, Entendeu? ok. Eles são a mesma coisa. Eles só usam uma forma de representar diferente. Eles estão. Você tem, digamos assim, é uma forma que você usa quaterno dual, você usa 8 termos, né? E aí que você, em vez de trabalhar com um elemento epsilon, que epsilon ao quadrado é igual, tá? Você usa um xi, que é um elemento dual que eles têm uma conexão. Então, nessa parte aqui tem coisas muito interessantes, mas ela está muito curta. Tá? Outra coisa, nessa parte tu trabalhas com o Rodstar, né? o operador lá. É uma parte que eu não conhecia. Fiquei curioso. Porém, na hora que terminou, apareceu, sei lá, sequência dos Senhor dos Anéis, interrompeu lá na metade, né, um terço. E agora? O que eu uso aqui? Né? Então, eu tenho que ver as duas torres, tem que ver não sei o quê. Né? Então, ele corta assim, abrupto. E eu acho que aqui tu poderias explorar esse negócio. De fato, ali eu não entendi por que colocar e se colocou qual era o objetivo. Podia explicar isso aí para mim? Sim, na verdade, eu também nunca tinha ouvido falar desse operador, o Rodstar. Nessa notação que eu utilizei na dissertação, o único lugar mesmo que eu vi foi no trabalho do Selig ali, que foi o que motivou, né? E pelo que eu entendi é o seguinte, existe alguma operação de dualidade que pode fazer uma transformação... O vídeo travou, tá funcionando a minha comunicação? Não, eu estou ouvindo. Ah, beleza. Ao que eu entendi, existe algum fator de dualidade que a gente pode realizar uma transformação, só que depende muito da forma como essa álgebra foi criada. Por exemplo, a álgebra 031, ela possui aquele um elemento cujo quadrado é igual a zero, né? Essa operação nilpotent, que é como é chamada na literatura, e é impossível gerar esse elemento dual para álgebras que possuem esse elemento nilpotente. Porém, no trabalho do Selig, ele consegue fazer isso. Infelizmente, eu não sou capaz de explicar como o Selig chegou nesse resultado. No artigo, que é inclusive um dos principais do meu trabalho, ele, de fato, expõe esse operador. Não tem uma maneira como ele chegou nisso. E, claro, lá, durante a execução do trabalho, um dos momentos mais interessantes, eu consegui coletar uma biblioteca do MATLAB que ela faz todas as operações dentro da álgebra de Clifford. E a única operação que faltava era esse Rodstar. Eu entrei em contato com os autores, que é Sanguine, se eu não me engano o sobrenome do professor, e ele também nunca tinha ouvido falar desse operador. Ponto todo esse operador foi definido pelo Selig. De fato, ele funciona para fazer as operações que relacionam pontos e planos dentro dessa álgebra 031. Bem, eu sou colega do Selig, inclusive eu trouxe o Selig para o Brasil já faz uns 3... sim, sou amigo dele já há bastante tempo. A gente teve um projeto do Newton Fund juntos e eu trouxe ele para o Brasil um tempo atrás. E, bem, ele se aposentou agora em fevereiro desse ano, então está mais inacessível. Mas então, nota, tu colocasse uma coisa que é uma coisa que chama a atenção, mas ela não resolve. Quando nós criamos, aí tem um trabalho junto com o Radavelli, quando nós criamos o equivalente para quaternos duais, que é outra forma de representação, a gente conseguiu fazer essas operações. Nós tínhamos essas operações. Inclusive, acho que na dissertação do Radavelli está isso colocado também. Está inclusive citado na minha. Eu sei qual é o operador que você está mencionando. Exatamente. A gente então trabalhou com esses negócios. Então, talvez ali fique mais simples, sem precisar entrar num conceito que é relativamente abstrato. A grande questão por que a gente fez há tempos atrás essa transcrição para o quaterno dual? Porque as pessoas que trabalham com robótica trabalham com quaternios de forma natural. Até os robôs, ABB, o robô... eles já estão dando as orientações já não baseadas em matrizes 3x3, matrizes de rotação, já estão dando como
4 valores, que são os 4 quaternions, né? Então, o que acontece? O pessoal já está, na robótica é mais comum com o quaternio. O quaternio para quaternio dual é simplesmente uma extensão onde você vai dar um termo a mais e, claro, tem aquele 1/2 de T, G e tal, que você tem que trabalhar, mas era mais simples de você colocar esse tipo de coisa e fazer essa extensão. Então, a gente quis trabalhar nesse conceito de quem já trabalha com quaternio, fazer a extensão e ter todas as operações lá. Foi essa, digamos assim, o leitmotiv lá que a gente colocou. Uhum. Então, nesse contexto, talvez fique mais fácil para ti trabalhar dentro dessa outra representação. Elas são todas equivalentes, tá? Então, claro, se você se sente mais à vontade trabalhando com Z1, E2, E3 e E, que são as bases do ou se você fica mais à vontade trabalhando com I, J, K, Epsilon, I, Epsilon, J, Epsilon, isso é uma questão meio de gosto. Tá? Mas ali eu senti que tu tinha um potencial, mas interrompeu no meio. Tá? Então, eu não consegui ver vantagem nem desvantagem. Então, tu tens que conversar aí com o teu orientador para verificar se isso entra ou sai, ou se foca mais em alguma coisa, ou trabalha isso como outro artigo derivativo, né? esse tipo de coisa. Então, dentro dessa ideia, basicamente estou fechando aqui, acho que já falei demais, mas dentro desse escopo, quando tu coloca as atividades futuras, lá nessa apresentação mesmo, lá no final. Deixa eu ver. Proposta, isso. Tem um detalhezinho, volta aqui, eu esqueci. Quando tu faz aqueles... em algum canto, você coloca que você não faz controle ativo de orientação. Tá? Tem que seja aqui. Isso. Tá. Essa parte, queria que tu explicasse para mim. E por quê? Tu explicasse, mas eu ainda não captei direito esse negócio e eu quero fazer uns comentários sobre isso. Sim. Em um primeiro momento, eu quis fazer o controle ativo da orientação, primeiro no sentido de testar a plataforma se estava tudo funcionando. Né? Ou seja, se eu quero fazer experimentos onde é necessário manter uma orientação controlada, está funcionando. O problema é que isso, a não ser que eu faça alguma adaptação em outro ponto do algoritmo, isso não permite que eu controle a junta para que ela não saia dos seus limites no robô real. Ou seja, essa com orientação fixa, que é o que está aparecendo aqui na coluna na esquerda, ok, ela funciona, de fato a orientação se mantém constante no percurso todo, mas o robô não tem flexibilidade, o robô físico não é flexível para executar isso no real. Então, executei, prova que o controle está funcionando, só que estas trajetórias que eu utilizei no meu experimento, não seria nada interessante eu ter um controle ativo da orientação. Eu não entendi, o robô físico não... essas partes aí que eu acho que não estão claro. muito claro. O robô físico não é... O que é isso? Isso que eu não entendi. Todas essas gerações de trajetória, elas são feitas no robô virtual. É tudo via MATLAB, né? Tá. Então, o algoritmo, ele simplesmente converge para erro zero. Ele não sabe que uma junta tal está dando uma volta que o robô real não pode fazer, né? Então, tem que ter todo esse cuidado ali. Eu não poderia executar ele na prática. O robô não é móvel o suficiente, ele não tem a mobilidade necessária para cumprir os requisitos de orientação que eu coloquei no experimento, né? São limitações das juntas do robô? É das juntas mesmo. Ele, na verdade, sim, ele é um robô feito para trabalhar mais ou menos nessa posição, sabe? Sim. Ele tem muita mobilidade para trabalhar nesse sentido, com a ferramenta mais apontando para baixo, sabe? Mas se eu quiser controlar justamente, quero fazer um círculo na vertical, isso já é muito difícil para ele. Certo. Acaba sendo limitação de protótipo mesmo, né? Tá, porque quando tu colocas que você ignora o controle ativo da orientação, de fato, também cria um outro problema. Porque, em geral, se você vai fazer uma linha reta, você pode fazer uma linha reta assim, ou você pode fazer a linha reta girando aqui, entendeu? E isso pode gerar autocolisão, pode gerar picos de velocidade, aceleração. Então, ou seja, você tem você dá uma liberdade, mas você descontrola ele, né? Num certo sentido. Então,
essa parte eu diria que é uma parte que eu não... Acho que tu poderia explicar melhor, tá? Ela ficou meio solta. Agora eu estou entendendo melhor, mas eu acho que no texto não consegui extrair esse tipo de informação. Tá? Então, vai para a proposta lá, que eu vou finalizar para não tomar o tempo de todo mundo aqui, que já estou tomando. Tá mencionando qual slide? Isso, quando tu fala das propostas de novos trabalhos. Tá. Aqui. Isso, trabalhos futuros. A última ali, né? Isso. Bem, a utilização da álgebra de Clifford para a descrição de obstáculos não limitados apenas a planos. Por isso, mais uma vez, a dica, porque quando nós colocamos... Eu acho até que o Selig coloca... ele coloca as descrições de ponto, de reta e de linha, né? Uhum. Mas aí você tem que usar essas operações, inclusive daí esse ROD e essas coisas aí, para poder fazer isso. Tá. Então, talvez aqui o caminho por quaternos duais, na modalidade que nós fizemos, talvez seja um pouco mais simples. Entendi. E aí tu podes, por exemplo, criar... quando você fizesse uma modelagem de planos, então você modelou o plano, e isso é uma coisa muito boa, realmente, porque uma vez que você modela o plano, você usou 3 pontos para gerar o plano, mas de fato você não fixou aos 3 pontos. Você definiu um plano usando a álgebra de Clifford, e você tem uma forma, usando as ferramentas da álgebra, de saber se você está próximo do plano. Não me interessa se está próximo dos 3 pontos ou se está longe dos 3 pontos. Isso. Essa é a grande vantagem. Uhum. E você pode pensar da mesma forma, se você imagina que você está fazendo um robô que tem uma parede cilíndrica. Você pode fazer exatamente da mesma forma, colocando a representação da reta, que é, digamos assim, o eixo real. Uhum. E aí você usa a distância, mesma questão de distância crítica, distância... Como é que você chamou de... Warning e critical. Warning critical, né? Você pode... São aquelas zonas de transição. Você pode fazer a mesma coisa, né? Considerando que tem uma parede. Uhum. Imagina que você tem um objeto colocado ali lá dentro, uma bola. Você faz, se você aproximá-la como uma esfera, você tem a definição de um ponto, você pode trabalhar com as noções de distância de ponto, usando, no caso, quaternio, ou usando a álgebra de Clifford, e usar a mesma coisa, o warning critical, então você vai fazer a mesma coisa para objetos que são esféricos, objetos que são cilíndricos e objetos que são planares, né? Sim. E pode até trabalhar com planificações ou retificações, ou seja, se você tem uma superfície, você pode trabalhar, talvez, planarizar ela, né? Ela é uma superfície curva, mas você discretiza e trabalha com isso aqui, só vai ter que trabalhar, saber aonde eu estou, qual é o inimigo mais próximo e coisa do tipo, né? Então, isso aí é uma outra dica aí para colocar, porque eu acho que as ferramentas estão aí, é só dar uma mexida e trabalhar nesse jeito. Tá? Dá uns trabalhos bem interessantes essa sugestão, inclusive. Não, eu sei que dá. A gente até tentou trabalhar isso algum tempo atrás, só que eu tô sem gente que está trabalhando nessa área agora. Opa. Então, tá. Então, seria isso, pessoal. Desculpa aí tomar muito tempo de vocês, eu fiz só umas críticas mais genéricas, não fui fundo, mas o coração da minha crítica tem muitas teses e talvez nenhuma tese. Teses não, dissertação e talvez nenhuma dissertação. Tem muito trabalho, muito conhecimento, mas todas elas, assim, muitas delas estão truncadas na metade. Então, e aí muda. Talvez seria a questão de selecionar uma ou duas, as outras colocarem só uma observação muito rápida e detalhar isso, entendeu? Detalhar isso. Se o negócio de Rod você conseguiu fazer, detalhe, vai até o final, né? Então, esse tipo de... Estou dando um exemplo, mas pode ser outros. Se você conseguir fazer uma metodologia do retrofitting, faz isso, integra essa metodologia para que seja útil a outras pessoas que têm outros robôs, não o MovieMaster. Se você está a questão de trabalhar na parte de vetorização daquela parte analítica, mas já te falei, aquela parte analítica é uma casca de banana, que se tu for publicar, tu vai ver que vai receber umas críticas bem pesadas nesse sentido. Então, já te aviso previamente. Então, mas seleciona e estende isso e contrai os outros para sair uma coisa um pouco mais costurada.
Tá? Uhum. Era isso. Agradeço, então, a vocês e... Muito obrigado. Pode falar. Obrigado, professor Daniel. Eu anotei tudo, tá? Eu fico durante a apresentação anotando todos os tópicos aqui que você fala, até eventualmente, porque às vezes a gente não tem depois essa anotação no texto, alguma coisa, né? Para a gente melhorar o documento e tornar ele mais próximo do que o trabalho desenvolvido, né? Que normalmente a gente tem, no mestrado a gente tem muito isso, né? O trabalho desenvolve muito e o documento ele fica um pouquinho aquém do que deveria mesmo, né? Só vou dar uma... Eu gosto de deixar a defesa para o aluno, né, me meter o mínimo possível, porque eu acho que é isso que é interessante para a aprendizagem dele, até para o amadurecimento, mas só mostrando a motivação do trabalho e por que a gente chegou a tudo isso, que a ideia era, quando foi dado esse robô para ele, né, um robô bastante antigo, que tinha basicamente um controle através de lógica digital simples, a ideia era modernizar e poder adequar a novas estratégias de controle, seja o controlador aberto para a gente pudesse explorar novos conceitos. Né? E o principal motivador que a gente tinha naquela época é vamos dar uma percepção para o robô, um entendimento do ambiente melhor através dessas câmeras de profundidade. Né? Então, a gente colocou essa câmera ao punho do robô. Ao colocar isso, a gente partiu de um robô que era extremamente limitado de processamento, extremamente lento, né? E demos para ele uma percepção visual tridimensional que dava 1920 pontos por 1270, ou seja, uma matriz de pontos gigantesca, né? Que não tinha como a gente tomar uma decisão o tempo todo se ele estava colidindo com tantos pontos tridimensionais, né? Ia ficar inviável. Realmente o processamento necessário seria muito grande. E aí a gente começou com a ideia de fazer uma descrição um pouco mais simplificada, né? E a motivação do Jonathan vir fazer o mestrado comigo é porque no TCC dele ele começou a trabalhar com a Terra Visual. Tá? Ele já veio do TCC com isso, que ele trabalhou com o professor Patrick, que está nos acompanhando em outra instituição, e acabou me encontrando como uma referência do TCC dele, e aí ele veio com essa motivação, e eu falei, então, vamos juntar tudo, vamos usar os quaternos duais para fazer uma descrição desse plano, desses elementos, utilizando os pontos, linhas e planos lá que o Sally acabou explorando naquele artigo. E aí, então, foi isso, tá? Então, a gente começou com essa linha, né? Reforma o robô para tentar pegar tudo aquilo que ele pode nos dar do ambiente e, de forma simples, fazer essa descrição. Por que a gente escolheu esse método de descrição? Porque a cinemática do robô era também um quaterno. Então, a gente tinha uma descrição de quaterno, tem aquelas relações, né, que a gente pode verificar se um está colidindo com o outro, se um está incidindo dentro do outro, aquele tipo de coisa na relação de plantas e plantas. E essa foi a motivação, basicamente, né? E aí, só que no meio disso, né, o Jonathan começa a encontrar várias outras brincadeiras, né? O objetivo secundário, isso, aquilo, aí ele começa... Eu falo, foca, vamos lá, não. Aí ele começa a achar contribuições de tudo quanto é lado, né? Ele começa a adorar o trabalho, então... Aí ficou o que ficou mesmo, né? Eu entendo que seja isso, né? E claro que fica difícil toda vez que ele escreve de deixar uma dessas contribuições de fora, mas ao botar todas, a gente não dá realmente uma descrição detalhada de nenhuma delas, né? É isso. Não, eu já tenho uma certa experiência com orientação, e eu conheço o perfil, que é aquele perfil que, sim, é do encanto pelo conhecimento. Aí a pessoa vai, pega uma coisa, mas a minha função aqui é mais fazer essa crítica mesmo de vamos fechar uma coisa. Vamos fechar uma, duas coisas e não deixar ela meio solta, porque a grande questão não é passar ou não passar aqui. Isso é irrelevante. O trabalho, no meu ponto de vista, é um trabalho, mostra capacidade, mostra tudo. Mas o teu documento vai ficar para depois, alguém vai olhar para depois, assim, e vai ver assim, bom, mas e aqui? Por que não complementou? Ou o que é isso? Gera esse tipo de frustração. É só nesse sentido que eu fiz essa crítica, né? E só como um especial, né, só para relembrar que o Jonathan ele vai iniciar o doutorado, né, foi até contemplado com a bolsa agora da CAPES, vai estar iniciando acho que esse mês, e com o objetivo, né, de trabalhar com robôs Delta, né, então assim, é interessante que ele veja isso, né, entenda isso, para que não, numa tese a gente sabe que a cobrança é um pouquinho maior em relação a esse tipo de profundidade, análise das soluções, então, para que ele traga essa experiência do mestrado para não fazer o mesmo erro, né, na tese, que é muito mais complicada, né, vamos dizer assim. Mas é bem interessante. Muito obrigado por todas as contribuições, né, todas, falei, são todas numeradas aqui, e a gente vai rever com maior cautela no documento para deixar ele, né, adequado aí ao trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigado, professor Daniel. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade aí à arguição da banca.
E vamos passar ao professor Carlos Henrique. Professor Carlos, fique à vontade para questionar o Jonathan. Ok. Tá, muito obrigado, então, pelo convite, né, do Jonathan, junto com o professor André. Né? Muitas coisas que o professor Daniel abordou aí eu também concordo plenamente, né? Parabenizá-lo pela sua detalhada abordagem. O que eu vou falar aqui é tentar pontuar, né? Na realidade, é um trabalho interessante, bastante interessante, né? Desafiador, um trabalho que envolveu um alto volume de esforço, né, em todos os sentidos, tanto de teoria quanto de implementação. Né? Tá de parabéns o trabalho e a orientação do trabalho. E o que eu vou falar aqui é apenas questões pontuais, né? Apenas coisas que eu acho que poderiam contribuir na melhoria da apresentação do trabalho, sabe? O trabalho está bastante completo, bem diversificado também, né? Eu acho que até diversificado demais, está atacando várias frentes ao mesmo tempo, e como o professor Daniel falou, e eu concordo com ele, seria mais interessante focar o trabalho, para deixar ele numa abordagem que fosse um pouco mais generalizada em termos de teoria, para que não se fosse atentar apenas para um tipo de robô, mas como seriam as contribuições para outros tipos de robôs. Eu acho que isso também é uma coisa que pode servir como um trabalho futuro também, né? E nesse sentido mostrar uma visão um pouco mais generalizada do trabalho, né, da contribuição teórica, inclusive, né, como se isso poderia ser aplicado em outras estruturas mecânicas. Bom, na realidade, o trabalho eu também considero um trabalho provocativo, né, porque é um trabalho que aborda um tema, né, bastante específico, e eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa para ver onde tem sido publicado, onde é que tem sido mais publicado trabalhos desse campo de aplicação da álgebra de Clifford. Bem, em algumas bases científicas que eu procurei, eu não encontrei muita coisa publicada, principalmente em relação à comunidade do I3E. Né? No I3E Explorer, eu procurei aplicações dessa álgebra de Clifford com manipuladores, e eu apenas encontrei uns 3 artigos publicados em congressos ao longo dos últimos 20 anos. Né? E quando eu estendi para os periódicos CAPES, aí ficou mais claro que existe um periódico específico para a álgebra de Clifford, onde tem sido mais publicado nesse periódico. Tem uma publicação em 2002 em um periódico de mecanismos, mas apenas essa, né? Não está acho que ainda falta um longo caminho para popularizar mais, né, a abordagem, né, teórica. Eu acho que também por conta do grau de subjetividade, né, tem atraído mais pessoas com um grau de formação um pouco mais elevada. Né? Eu acho que um desafio popularizar uma álgebra que seja tão sofisticada quanto essa, né? Para fazer com que um técnico, um engenheiro entendam, né, como é que são esses fundamentos, como é que isso funciona. Né? Por exemplo,
É possível fazer um projeto de extensão com alunos de graduação, e isso é acessível. Os esforços matemáticos que têm sido feitos nessa área possibilitam uma abordagem um pouco mais rasa para uma turma de graduação? Acredito que seja esse o ponto mais complicado de utilizar essas ferramentas, é justamente o impacto que ela causa na apresentação, né? Claro, dificuldade de começar o aprendizado, né? Com certeza isso todo mundo tem, mas ela só se revela ser uma boa ferramenta depois que a pessoa já está bem habituada com ela, né? Então, de fato, até isso foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei na hora de fazer o texto, é que justamente como eu vou explicar um tema desses para alguém que talvez nunca ouviu falar dessa abordagem, né? Então, realmente, até um dos artigos que eu menciono, ele justamente fala que o principal ponto negativo é a falta de familiaridade em ambiente acadêmico. Por isso que todo mundo segue para abordagens que talvez não tenham tanta eficiência computacional, que trazem outros problemas matemáticos junto, né? Uhum. Certo. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar, talvez a maneira como eu nomeei algumas coisas acaba gerando alguma confusão aqui, porque durante todo o documento, todo o projeto, eu chamo de álgebra de Clifford. Eu escolhi chamar dessa maneira porque no momento que eu estou representando os meus planos lá nos obstáculos, a notação que vem lá do Selig, ela traz elementos que não são apenas os dos quaternios duais. O que eu quero dizer, quaternio dual, beleza, a gente usa isso aí para descrever toda a parte cinemática, mas só esses elementos, só essas bases geradoras da álgebra não são suficientes para poder descrever o ambiente. Então, como tem um elemento um pouco a mais desse grupo, eu chamei tudo de álgebra de Clifford. Uma coisa bem interessante a se fazer é procurar, ao invés de álgebra de Clifford, o termo quaternio dual. Quando a gente fala de quaternio dual, aí sim a gente tem uma quantidade bem grande de contribuição, mais voltado na parte de manipulador serial mesmo. É uma coisa que eu estava observando, né? Não tem alguma aplicação, mas principalmente em robôs paralelos, né? Robôs paralelos e redundantes. Na realidade, esse teu trabalho me suscitou 1 milhão de perguntas, né? Eu acho que que bom. Não vai dar para mostrar tudo aqui, para abordar tudo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Na minha contribuição aqui. Na página 15, no capítulo 1, na página 15, tem no segundo parágrafo a exemplo de Montgomery Smith Shy, 2022, né? Você fala tem mais gente trabalhando nesse sentido de simplificar a abordagem? Sim, se eu não estou enganado, o Montgomery Smith ele é um survey. Eu não vou saber confirmar agora, a não sei que tu me dê um tempo para analisar cada uma dessas referências, mas ao menos um dos surveys é justamente focado em utilizar a álgebra de Clifford, só que com alguns exemplos visuais. Ele representa alguns gráficos, algumas relações de distância, de cruzamento, só que ainda assim é abstrato, sabe? Tem que ter uma atenção um pouco mais, vamos dizer assim, um foco um pouco mais forte para entender, mesmo com os exemplos visuais à frente, né? Acredito que seja essa de 2022 mesmo. Uhum. Na página 16, você fala na compatibilidade com o sistema ROS. Uhum. É possível ser compatibilizado com outros sistemas sem ser o ROS? Quer dizer, existem outros sistemas com relação a isso? E qual o custo que isso implicaria? Olha, eu acredito que de código aberto o que a indústria está caminhando é realmente o ROS.
justamente por essa capacidade de a gente utilizar... o ROS, basicamente, é um sistema de comunicação, né? E o que interessa nele é que as ferramentas pré-prontas dele facilitam o uso na robótica. Agora, fora isso, a gente teria que entrar em, por exemplo, sistemas da KUKA, só que aí é tudo código fechado, desenvolvido... na verdade, assim, a KUKA, até onde eu sei, um exemplo que veio na minha cabeça agora, ela trabalha todos os softwares deles em C puro. Nada impede essa abordagem de ser feita no software de uma empresa grande, por exemplo. Até porque fica tudo lá fechado, né? O usuário externo, ele simplesmente dá os comandos de posição e orientação, o robô faz. A maneira como ele está calculando isso internamente lá, o desenvolvedor faz como quiser. Aí entraria essa contribuição junto. No caso, o ROS ele entra mais como sistema de troca de informações, né? A contribuição dele é essa. Tá. Muito bem. Com relação ainda na página 16, né? Você fala sobre os objetivos secundários. Uhum. Eu acho que seria interessante você já nessa página citar, pelo menos de forma, né, superficial, quais seriam esses objetivos, né, já para a pessoa não ter que aguardar até que eles sejam abordados. Entendi. Nas páginas seguintes. Uhum. Né? Só uma sugestão. Né? E se a trajetória também não fosse pré-definida, qual seria a hipótese? Se a trajetória não fosse pré-definida, fosse uma trajetória totalmente aleatória. Caso fosse uma trajetória aleatória, a princípio, eu imagino que o sistema se comportaria de maneira semelhante, tá? Porque as trajetórias que foram utilizadas na parte experimental foi justamente com o intuito de já saber previamente que iria acontecer alguma colisão caso o sistema não estivesse sendo aplicado. Então, não me vem na cabeça nenhum momento onde eu não poderia abrir esse sistema e inserir uma trajetória qualquer. Ele deve se comportar da mesma maneira. Tá. Com relação a trajetórias que tivessem ângulos retos, como é que seriam as acelerações? Por exemplo, tem com ângulos retos e descontinuidades. Como é que isso foi visto? E ainda mais, com relação à repetibilidade, é satisfatória? A parte da aceleração ela não foi abordada, tá? Foi feito o controle da cinemática diferencial só com a velocidade e, inclusive, experimentalmente foi definida velocidade constante ao longo da trajetória, né? Então, a parte da aceleração ficou de fora desse trabalho. Quanto à repetibilidade, isso eu gostaria que fosse melhor, porém isso está limitado muito à parte mecânica do robô. Matematicamente, eu posso executar infinitas vezes, vai continuar dando o mesmo resultado, mesmo que seja um experimento após o outro, sem voltar a configurações iniciais. Basicamente é infinito, só que mecanicamente isso não acontece, né? E como vocês puderam ver nos vídeos, a própria estrutura do robô ainda tem que ser melhorada, né, para seguir perfeitamente o que a gente comanda, né? Bom, você falou uma sugestão também na página 17, quando você fala da estrutura do documento, você fala do retrofit. Uhum. Eu acho que seria interessante você já abordar o que é o retrofit, pelo menos uma abordagem superficial do que você vai falar depois, se você for aprofundar. Né? Eu acho que seria interessante você já mostrar para o leitor, né, o que ele vai ver depois nos próximos capítulos. Né? Quanto ainda aqui na página 17, você fala aqui na estrutura do documento do seguinte, né? No capítulo 5, apresenta-se a utilização da álgebra de Clifford na cinemática do manipulador, além da apresentação das relações que permitem descrever um ambiente de trabalho com pontos e planos. Bom, na realidade, eu fico pensando, é mesmo necessário isso, ou
eu poderia usar uma matemática clássica para tanto? O algoritmo permite duas interpretações matemáticas diferentes. Ele poderia ser possível generalizar, ou seja, uma abordagem não unificada, mas híbrida? Sim, na verdade, a abordagem híbrida é justamente o que a gente costuma ter hoje, que usa as matrizes homogêneas para fazer boa parte dos cálculos. Quanto à generalização, me perdoe se eu acabar esquecendo algum dos comentários, depois a gente volta para eles, né? Quanto à generalização, todas as coisas, todos os sistemas que foram criados podem ser aplicados a qualquer robô. O que não foi feito, né, que eu acho que inclusive é um dos comentários do professor Daniel, é deixar bem claro essa generalização, ou seja, os parâmetros do quaternio dual, parâmetro de comprimento de elo, quantidade de juntas, sim, foi executado no robô que a gente tinha em laboratório, porém qualquer outra estrutura também é válida as mesmas ideias. Uhum. Ok. Passando agora para o capítulo 2. Uhum. Bom, com relação à singularidade, né? Uhum. Uma coisa que eu também tenho uma dúvida, justamente uma coisa que algumas questões escapam do escopo do teu trabalho, mas isso é importante para saber o quão você se aprofundou no tema robótica, tá? Só para avaliar isso com relação à tua formação, né? Parece ser um problema resolvido já, né? Ou a aplicação da técnica ainda sofre resistência no mercado, né, com relação à singularidade? Porque eu vejo hoje vários artigos continuando a serem publicados com a temática da singularidade. Parece que ainda tem uma resistência do mercado, ou seja, do meio acadêmico em alguns grupos, né, que a questão dos quaternios duais ainda sofre uma certa resistência para dizer que certas questões ainda não estão totalmente resolvidas, ou a maioria das pessoas optam por outras abordagens, né? Então, seria interessante verificar que hoje ainda existem muitas publicações falando sobre singularidade, né? E isso não parece ser um problema ainda totalmente resolvido, porque, mesmo assim, fica difícil visualizar como você trata o problema da singularidade sem utilizar, né, os parâmetros que descrevem ela, né, na própria estrutura do robô, na própria estrutura cinemática do robô. Por exemplo, quando eu publiquei lá em 2006 a minha tese, a gente tratava o evitamento da singularidade ou a travessia por ela, né? A gente evitava ela ou atravessava a singularidade através da cinemática híbrida, né? Aí está a questão. Por exemplo, é possível aplicar, seria até uma sugestão de aplicar a cinemática híbrida nessa questão do limite mecânico das juntas, né? Utilizando cadeias cinemáticas virtuais, coisa do trabalho do Alexandre Campos, né? Que defendeu antes de mim, né? E eu utilizei alguma coisa da abordagem dele,
porque eu acho que com isso, né, essa abordagem de Clifford ganharia um teor mais intuitivo, porque é fácil você observar, você refletir com mais clareza, vendo uma cadeia cinemática, né, mesmo que ela seja virtual, né, funcionando ali, evitando a singularidade ou evitando o limite mecânico das juntas, ou evitando os obstáculos, né? Você pretende trabalhar? Quais são os segmentos dos trabalhos que estão sendo pretendidos nessa abordagem? E outra pergunta também: esse é o primeiro trabalho utilizando essa abordagem aí nessa universidade? Esse é o primeiro trabalho dessa linha de pesquisa? Ou teve mais algum trabalho antes do seu? Certo. Obrigado pela pergunta. Quanto à singularidade, apesar dela não ter sido tratada diretamente aqui no projeto, sim, eu precisei estudar, né? Eu passei por todas as complicações que ela traz aí para qualquer sistema de robótica, né? Então, quanto a já ser um problema resolvido, ela é dependendo do tipo de singularidade, né? Se a gente está falando de singularidades de representação, que é aquela singularidade que envolve os ângulos de orientação da minha ferramenta, só o uso de um quaterno já soluciona esse tipo de problema, né? A gente já elimina o problema matemático disso daí. Agora, o robô MoveMaster, nas trajetórias onde ele foi utilizado aqui, ele acaba tendo uma vantagem quanto a isso, o que foi o que permitiu que eu não precisasse entrar tão a fundo nesse conceito. A maneira como o MoveMaster foi construído, a maneira como os projetistas definiram os limites das juntas, foi justamente para que, olha, nessa estrutura, nessa configuração de parâmetros, a região de singularidade está fora da área de atuação. Então, ele, dado a trajetória que foi utilizado, ele acabou não precisando, né, enfrentar esse tipo de problema. Mas sim, a gente está bem ciente de que ainda é um problema bem aberto. Até onde eu entendi, as regiões de singularidades, elas não são exatamente fixas, elas dependem de como está o perfil de velocidade e de aceleração no momento da execução, né? Como que o robô vai conseguir fazer, ou se tem alguma região que não consegue executar o parâmetro que foi mandado para ele. Mas, como eu falei, não foi necessário me aprofundar matematicamente no assunto. Eu conheço conceitualmente, né? Sei que é um problema na robótica. Quanto aos trabalhos que foram feitos na UTFPR, até onde eu sei, até onde eu conversei com o professor André, é o primeiro. É um trabalho bastante relacionado com a própria tese do professor André, só que esse veio da Universidade de Santa Catarina, né? Na UTFPR, acredito ser o primeiro, sim. Tá, muito bem. Aí vocês falam também aí sobre sensores, né? As câmeras, tudo mais, né? Como seria, aí saindo um pouco do escopo do trabalho, né? Uhum. Como seria essa abordagem? Você fala da questão de aplicações na indústria, mas existem vários tipos de indústria. Existe a indústria de petróleo, indústria de mineração, indústria de alimentos, né? Indústria química, né? Em alguns ambientes, você não tem muita visibilidade ou praticamente nenhuma, né? Uhum. Dependendo até do meio em que você trabalha, né? Supondo que esse robô esteja acoplado em um veículo subaquático, né, que esteja fazendo, né, um trabalho em uma barragem, né, de mineração, né? Por exemplo, como seria uma abordagem em um ambiente de pouca ou nenhuma visibilidade? Sensores acústicos seriam utilizados para esse sentido? E qual seria o impacto em relação à técnica de controle, né, em relação a isso? Um PID resolve ou seria mais uma coisa mais sofisticada para resolver essa questão? Muito, muito legal a questão. O caso aqui, a câmera D435 que foi utilizada, ela é capaz de coletar cor e profundidade, mas na prática, no final das contas, para esse projeto específico, só foi utilizada a profundidade.
não me recordo de ter visto nenhuma menção do fabricante dessa câmera em específico sobre usar em um ambiente subaquático, desde que ela esteja imersa em água. Só que eu acredito que, como ela está medindo as distâncias através de sensor infravermelho, né, o tempo de resposta, não deve influenciar em nada a questão da iluminação. Talvez o ambiente aquático interfira no sinal. Agora eu teria que testar isso na prática para ver se isso introduz algum tipo de ruído, né? Realmente não sei como é que seria. Quanto à luminosidade, no meu caso, e acredito que nesse caso ela acaba não sendo relevante. O uso de sensor do tipo sonar, eu particularmente, ok, ele é simples, ele é fácil de instalar, de utilizar e tem pouco custo, mas eu não gosto, principalmente pela falta de resolução que a gente tem, né? A gente tem informação, beleza, é uma distância, ok, existe um eco nessa região, mas eu não tenho nenhuma maneira de definir o formato perfeito desse eco para trabalhar em cima dele, né? Que é o que o Point Cloud já te permite. Sim. Isso já dificultaria uma abordagem um pouco mais específica. Ok. Tem algum trabalho que usa a abordagem de Clifford para a modelagem dinâmica de manipuladores? Dinâmica, no quesito de envolver as forças, acelerações e esse tipo de coisas, esforços mecânicos mesmo, né? Isso. Olha, não sei responder isso. Eu não vi, até porque o trabalho se limitou na parte cinemática, né? Eu acabei não entrando na dinâmica. Mas, dado que também a mecânica direta e a mecânica inversa, ela também funciona, eu digo, a dinâmica inversa e direta, também funciona nessa base de transformações de eixos de referência, ao menos conceitualmente, eu já vejo que seja possível fazer um paralelo com a álgebra, sim. Ok. Uma coisa que eu fiquei curioso com relação a isso, né? Mas eu acabo entendendo, por ser um trabalho inicial nessa linha de pesquisa, né? E aqui fica também como uma sugestão para trabalhos futuros, né? É em relação ao consumo energético, né? Qual é o impacto que isso tem em relação ao consumo energético? É mais econômico ou consome muita energia? Isto é um fator importante para definir a autonomia do sistema. Não é? Então, há uma informação que seria interessante disso é obter a dinâmica inversa, né, desse sistema, né, justamente para tentar ver os esforços que essa abordagem, né, introduz, né, para fazer uma análise comparativa, para ver se, com uma técnica de controle um pouco mais simples e utilizando essa técnica de cinemática, utilizando, né, o quaterno dual, né, tem também a vantagem com relação à autonomia, né, do sistema. Isso é uma coisa que eu vinha pensando lá do TCC ainda, porque realmente a gente está alterando a maneira como ele faz os deslocamentos no espaço, mas o que isso afeta, né, no consumo de cada um dos motores. Por exemplo, a minha alteração na trajetória de cada uma das juntas é para executar o objetivo secundário. Ok, de fato ele se mantém numa região mais longe dos seus limites, mas isso aumentou ou diminuiu o custo, aumentou ou diminuiu o movimento. Isso realmente, como não foi entrada na parte de dinâmica, eu não sei responder, mas para um trabalho futuro, com certeza. Isso. Muito bem. O controle PD que uma coisa que eu senti falta, viu, Jonathan, no texto propriamente dito, é que você descreve você explica a dinâmica das subrotinas, mas eu acho que uma coisa, porque
uma coisa a leitura fica um pouco enfadonha nesse sentido, porque quando eu termino de ler o parágrafo, eu não me lembro mais como é que a coisa funciona. Uma coisa que poderia ajudar nesse sentido é utilizar representações gráficas, né? Ou seja, apresentar a engenharia do software, né? Fluxogramas, ou autômatos, ou redes de Petri, né? ou até mesmo com a linguagem ladder, né? Você pode, né, esboçar, né, a dinâmica das subrotinas, como elas estão interligadas, né? Eu vi que você mostrou aí na sua apresentação o mapa, né? E eu senti falta disso ao longo do texto, né? Uma coisa que pudesse ser apresentada, por exemplo, por um autômato híbrido, né? Mostrando as relações, como uma entra na outra, como uma se relaciona com a outra, né? Eu senti falta disso na diagramas, por exemplo, diagramas do controle, mostrando o controle cinemático, né? Se teria um controle dinâmico. E outra pergunta também, como foram feitas as sintonias desses controladores, né? É uma coisa também que fiquei em dúvida, não foi mostrada aqui com relação a esse tipo de detalhe, se foi feita por tentativa e erro, ou se o controle PD que você utilizou, por que você não utilizou compensação da gravidade, poderia ajudar, né? Com relação a isso, o que é que você poderia me dizer? Como foi desenvolvido tudo em cima de Arduino, né? Era o hardware que a gente tinha disponível no momento, né? Infelizmente não deu para a gente partir para um hardware um pouco mais robusto. Foi necessário, querendo ou não, limitar bastante o que está acontecendo ali dentro, nessa parte do controle, né? Então foi feito primeiramente um PID, né? Totalmente completo, e da maneira mais didática, mais básica, vamos dizer assim, possível, né? Para poder tunar os parâmetros desse PID, eu deixei em aberto, não cheguei a mostrar na apresentação, mas está em aberto. A mensagem do ROS, ela já pode receber esses parâmetros externamente. Então, ele pode ser adaptado no decorrer da execução. No que foi utilizado, é fixo. Eu fui aproximando conforme eu vi o comportamento, realmente é o que a gente chama de método churrasqueira, né? Vai girando aí até dar certo. E, claro, né? É um chute orientado, né? Eu já sabia mais ou menos como é que era, porque não é a primeira vez que eu faço isso, mas precisou ser empírico, não foi utilizado nenhuma ferramenta, não, né? Caso algum usuário no futuro queira fazer, inclusive, dinâmico, uma variação de ganhos dinâmica, ou algo do tipo, a própria mensagem do ROS já recebe essas informações. Tá. Eu me lembro que você aqui no texto falou das aplicações e citou eletrônica de potência. Bem, eu sou professor de eletrônica de potência também e fiquei curioso com relação a essa sua afirmação. Eu queria saber em que área da eletrônica de potência ela está sendo aplicada, se é no controle digital, se é no PWM ou na análise das harmônicas. O que é que você tem, como é que isso é desenvolvido? Olha, eu não vou saber responder com muitos detalhes, porque foi um dos trabalhos que eu encontrei, né? Eu acho que eu estou mencionando esse trabalho que está falando na parte do estado da arte. Eu lembro que foi mais no sentido de juntar referências que fossem aplicar isso em várias áreas, tá? Eu, já pelo contrário, eu não sou da área de potência, eu realmente entendo muito pouco dessa parte. Eu não sei explicar o que eles fizeram lá naquele trabalho exatamente. Sei que foi aplicado, inclusive tem em eletromagnetismo, tem inteligência artificial, tem em várias coisas. Só como não é específico da minha área, eu não sei detalhar mais, né? Bom, os motores agora, com relação ao hardware, os motores do robô, né? Eles são de passo ou são servo? Eles utilizam drives, né? Esses motores possuem encoders acoplados? Sim, eles são servomotores do protótipo original mesmo. O que cada um deles tem é um encoder bidirecional, são encoders de quadratura, né? Então,
ele automaticamente ele já fornece, através daqueles sensores que foi feito o bypass, ele fornece todas as informações de todos os pulsos e também tem aquele delay para a gente saber para qual lado ele está indo, né? E ele também tem sensores de fim de curso, no caso, né? Que é só uma chave, liga e desliga. Aham. Isso. Ok. Muito bem. Bom, eu acho que eu já falei suficiente aqui. Teria mais algumas questões aqui a serem levantadas com relação às linguagens de programação que você citou, que são utilizadas na robótica, né? Eu senti falta da linguagem C, da linguagem C Sharp e da linguagem R, que também são bastante utilizadas. Uhum. Certo. A linguagem R eu acho que eu nunca cheguei a trabalhar. Agora o C Sharp, principalmente na parte visual, é uma das coisas que eu imagino já para um trabalho futuro, como é que eu falei na hora de trocar o MATLAB por uma linguagem um pouco mais robusta, que envolve o C e a parte visual do C Sharp, que, querendo ou não, o MATLAB ele resolve tudo, mas não resolve nada rápido, né? Então, tendo essa troca, justamente indo para essas linguagens mais eficientes, seria bem interessante. Com certeza. Ok, parabéns pelo trabalho, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo desafio, pela conclusão do desafio. Espero que você colha bons frutos aí no seu doutorado, né? E precisando de qualquer coisa, é só contactar. Digo mesmo, agora vocês também têm o conhecimento de que eu estou trabalhando nessa área, com certeza saem muitas ideias aí para a gente poder trabalhar junto. Muito obrigado, então, professor Carlos Henrique, pelas suas contribuições, né? Eu anotei aqui em detalhes aí todos os pontos que foram levantados para a gente conseguir aí depois transcrever isso aí para o texto, né? Melhorar o documento final. Então, a gente encerra essa parte de arguição dos membros da banca, né? Eu convidar o professor, ver se o professor João Fábio está aí, que é o orientador. Você quer falar alguma coisa? Eu acho. Quer falar alguma coisa, professor Fábio? Estou aqui prestando atenção, não queria contribuir não, só parabenizar o Jonathan, uma boa apresentação, clara. Agradecer mais uma vez os membros da banca, né, por estarem aí dedicando um tempo para ler e comentar e questionar e contribuir com o projeto do Jonathan. Obrigado. Obrigado. Valeu. Então a gente encerra essa etapa da arguição da banca, né? Vamos passar para a etapa da banca fechada. Eu vou, de forma facilitar, eu vou botar aqui no chat um link extra só para os membros da banca irem para lá, para a gente ir para outra sala conversar. Enquanto isso, né, o Jonathan pode ficar aí e responder aí eventuais questionamentos do pessoal que está assistindo. Podem também continuar questionando aí o Jonathan, né? Enquanto isso, a banca vai lá para outra sala para poder discutir sobre a nota aí. Deixa eu ver aqui, banca fechada, apenas para os membros da banca, né? Vou botar o link aqui, não tem problema. Então, eu convido o professor Daniel e o professor Carlos Henrique para entrar aqui. O Fábio fica aí, veja-se, né? Orienta o pessoal se tiver as perguntas aí, qualquer coisa, só para a gente ir adiantando. Ok. É só amigo, eles não vão perguntar nada, né? Eu volto. Encoraja a perguntar. Nós saímos aqui, né? Saímos dessa... Isso, eu botei ele no chat, um outro link, depois eu boto o link de volta para vocês lá no... Perfeito, tá bom então, tô saindo. Tá bom? Eu já estou abrindo lá. Agora que vamos começar a arguição para valer aí, Jonathan. Agora eu vou saber quem são os de verdade agora. O pessoal aí vai fazer as perguntas, as complexas. Vamos lá. Jason tem uma pergunta. A maioria aqui é amigo mesmo, tem família. Graças à pandemia de 2019, tem mãe, tem sogra, tem namorada, tem todo mundo assistindo aqui, tem a torcida do Flamengo. E agora não tem mais sessão secreta numa salinha, agora tudo online ao mesmo tempo agora. Uhum. O Jason tem uma pergunta lá sobre esse negócio de quaternos duais, não entendeu nada. Fala, Jason. Não entendi nada, Jonathan. Pode me explicar desde o começo? O Jason já tá dormindo aí. Tá me ouvindo aí? Ele ligou o microfone, mas não funciona o microfone dele, então não adianta nada. Ô Jason, tu tá com ele aberto, mas não tá saindo nada, tá?
Pode fazer os agradecimentos aí à família, então, as pessoas que aguentaram você 3 anos reclamando todo dia sobre os professores chatos, esse projeto não acaba nunca, esse robô que não funciona. Faz agradecimento aí. Quem está aqui foi quem mais sofreu comigo, né? Uma das coisas que eu escrevi na minha própria dedicatória de dissertação é justamente sobre a infinita paciência que a minha família teve comigo, né? Porque a engenharia era só aquela coisa cansativa, né? Que não terminava mais e vai, e sempre tem uma dificuldade nova, e sempre tem o cansaço, sempre abrindo mão de eventos sociais, né? Para estudar, coisas do tipo. Aí quando que terminou, não, vou fazer mestrado então. Então, família que está aí, muito obrigado. Muito obrigado por ter participado de mais essa história. Ainda não vamos contar o ovo, né? Ainda tem que voltar a banca para cá para dar o parecer final deles. Mas pelo que soou, acho que deu tudo certo, né? Por favor, eu estou com uma dúvida aqui, eu não estou conseguindo entrar no chat. Como é que a gente entra no chat aqui? O chat dessa sala tem um balão no canto direito inferior da tela. Acho que é o terceiro ou o segundo ícone para vocês. Ou eu vou mandar de novo o mesmo link e provavelmente vai aparecer uma notificação, é só clicar na notificação, olha só. Achou, Carlos Henrique? Não achei. Para mim aparece aqui no canto inferior direito, né? Chat com todos. Não sei qual interface está usando aí. É o Google Chrome? Deixa eu ver. Você pode parar de gravar agora. Sim. Jonathan. Então, vou encerrar a gravação. Obrigado por todo mundo aí. Vou dar uma olhada. É para assinar a ata? Deixa eu... senão eu mando novamente, também não tem problema. Você consegue